Bom dia, Cati. Bom dia para vocês que acompanharam no show da manhã. História de Cabo Verde e de povo cabo-verdiano está diretamente ligado à Cidade Velha, considerado berço de cabo-verdianidade. E hoje, 13 anos depois de elevação de Cidade Velha a património mundial, nos sabem lançar um olhar sobre seu desenvolvimento local e modo que a população tem estado a contribuir e também ter proveito dessa elevação. Para falar sobre esse assunto, não tem ali diretor de Monumentos Históricos e Sítios, Claudino. Obrigada por estar ali conosco. Claudino, 13 anos depois dessa elevação, o que Cabo Verde ganha? Bom dia, obrigado, Show da Manhã, pela oportunidade de estar ali para partilhar, de facto, esse 13 anos, que é uma conquista grande para a nação cabo-verdiana, porque Cabo Verde, essencialmente, acaba com ganha, porque um sítio património mundial significa que você está fazendo parte de um circuito de cerca de 1.115 sítios património mundial, onde que você compromete localmente, mas você está engajado na cuida de um lugar que foi nosso próprio que identifica a Cidade Velha, que tem um valor excepcional para o mundo. Ou seja, você tem um lugar no nosso território que tem uma importância tão grande, não só para Cabo Verde, para o mundo inteiro. Então, não está ganha essencialmente porque não acaba com um contributo grande para a história da humanidade, porque se não sabe, Cidade Velha foi berço da nação cabo-verdiana, foi um centro de interposto comercial extremamente importante para a história da escravatura dado momento, ou seja, não está perante um lugar que é uma riqueza para a história da humanidade. Então, o maior ganho que Cabo Verde tem salto da pertence àquele circuito de países que tem um lugar nesse território que é uma mais-valia para a história da humanidade. Uma riqueza, sim, mas até que ponto a população de Cidade Velha se sente essa nomeação? A pergunta é interessante, porque o desafio de um sítio património mundial ele é grande, porque você está falando de Cidade Velha, que é um lugar vivo, quer dizer que tem pessoas com seus anseios, seus planos, seus sonhos, e gira um sítio. A nós, enquanto gestor, não tem que estar sempre em constante busca o equilíbrio entre preserva aquele lugar para que perde esse valor histórico excepcional e também permite que a comunidade consiga ter melhor proveito daquele lugar. Ora, nesse momento, o desafio de nós é buscar aquele tal equilíbrio entre preserva aquele lugar e satisfazer a comunidade seus anseios. E a comunidade tem estado a engajar na medida do possível, mas só que ainda é que é pleno de forma que nós não está criando, porque ainda tem várias necessidades que não está continuando a ser básico, que ainda nunca consegue satisfazer junto da comunidade, que é a questão, por exemplo, de requalificação urbana, saneamento e programa de educação patrimonial, que de facto ainda é algo que não precisa de massificar a ponto de para nos sentir mais bem engajados. Ora, se não está a falar de desengajamento, não está a falar também de questões económicas e financeiras. A população de Cidade Velha tem aproveito nesse sentido? É necessário que cria pequenos negócios ou cria alternativas naquela questão da economia? Continua sendo também um grande desafio e no Tensado está fazendo uma aposta grande, sobretudo na leva e formações e capacitação de empreendedorismo cultural, que é sobretudo para dar capacidade e para criar essas próprias autonomia. Não tem sido, não de forma assim aquele que não está criando, então passava muito mais massificado, mas no Tensado está hoje a melhoria constante. Por exemplo, gosto também na Centro Cultural de Cidade Velha, onde está e diversificado produtos de artesanato, que é feito para próprios membros de comunidade, e na próprio restaurante já botar alguns incentivos, mas não está toda flow, é que ainda de forma que está satisfazendo, mas não está acredita, mas pouco a pouco, mas não está conseguindo engajar-se, conseguiu hoje, mas de facto, mas além de ter um sítio que está preserva para a questão da memória, mas também acaba com dar uma oportunidade para desenvolver uma pequena economia. Com certeza. E esse projeto de musealização que começa há dias, é justamente nesse sentido? Sim, seguramente, porque aquela musealização da igreja, da ruína da Igreja Nossa Senhora de Conceição, é a ideia de inserir num roteiro de circuito turístico, onde que te permite ter mais um ponto de atração turístico e que te acaba também com fazer com que o turista para Maceió na Cidade Velha. Parando Maceió na Cidade Velha significa que essa está mais em condições de consumo, vai para restaurante e para consumir produtos.
gera economia local. Essa é a ideia desse projeto. Sim, sim. Você fala também de vários outros projetos e a dias foi anunciado e Cidade Velha Virtual. É junta tecnologia e a sítios históricos. Mas que não pode aproveitar nesse sentido? Um dos grandes desafios também que não precisa, nesse momento, na Cidade Velha, é que aposta na novas tecnologias. Sobretudo, por exemplo, o telefone. Gosto, por exemplo, tem programas que, a partir de lá, não está conseguindo, por exemplo, fazer uma visita na Cidade Velha de forma autónoma, fazer vai para roteiros turísticos, identifica restaurantes, etc, etc. Por exemplo, no monumento não tem código QIR, que a partir de lá você consegue, a partir do telefone, você consegue fazer uma visita de forma livre na Cidade Velha, mas ele é uma aposta que não deve trabalhar em conjunto com câmaras e outros parceiros também, que é para não acelerar, porque efetivamente ele é extremamente importante na atualidade. E, Claudina, ainda sobre aquele projeto de musealização, e ele está consiste exatamente na cozinha? Está consiste, sobretudo, porque nós estamos falando de uma estrutura religiosa, que até antes de 2015 estava inteirado e que depois dela hoje está à vista, né? Mas ele torna atrativo para visitantes. Não tem que estar musealizado. Que musealização significa basicamente criar condições para que qualquer pessoa que vai consiga tirar o mínimo proveito daquele lugar. Seria a ideia daquele projeto é consolida trabalho de escavação que foi feito até 2015, consolida também que as estruturas muro de proteção, põe bancos que te permite a pessoa vai para uso fio de espaço, para xinto um bocadinho, e põe também melhora suportes informativos de sinalética, conteúdos gráficos, para que torna um lugar acessível para próprios visitantes. Quando é que essa pensa ser implementado? Já no semana ali no Santa começa efetivamente já com algumas atividades que tem que ser desenvolvido, desde consolidação de estruturas e trabalha também conteúdos para painéis informativos, que ele já é o que no Santa começa nessa semana ali. E também faz trabalho de divulgação junto com a comunidade e própria escola também, comunidade cultiva. E durante quanto tempo quer saber ser? Ele no próximo é um projeto válido para 1 ano, 2 anos. Qual que é o orçamento para aquele projeto lá? Ele foi financiado para o Instituto de Camões, um valor de 1.500 conto, mas é próprio também no âmbito de plano operacional de turismo e tem mais um financiamento também de 1.500 conto. Então, ou seja, não tem 3.000 conto, que é para criar condições necessárias para a musealização e para inserir ele dentro do roteiro turístico. E que ela também essa fala de integração de pessoas de Cidade Velha nesse projeto? Sim, seguramente, porque, sobretudo, no também trabalha com a medida de anteriores projetos de natureza ali, que sempre não recolhe mão de obras, pedreiros e mão de obras não qualificados, que estava trabalhando junto com equipas de conservadores e arqueólogos na fase desse trabalho. E sempre não tenta trabalhar em parceria com a comunidade e está implicado nessa também. Certo. Agora, se não fala de 13 anos de elevação de Cidade Velha património mundial, não fala de um marco histórico que está trazendo benefícios para Cabo Verde a nível internacional, mas é preciso sensibilizar mais cabo-verdiano de valorização, de proteção de patrimónios? Sim, seguramente, porque Cidade Velha sendo um sítio património mundial, desafio, claro, nós enquanto instituição do Estado, nós é responsável máximo na traça tudo aquilo que é política junto com a Unesco para preservar aquele lugar. Mas é que pode ser uma responsabilidade exclusiva só do Instituto de Património Cultural. Tem Câmara, tem sociedade civil, tem instituições públicas e privadas que devem engajar na preservação daquele sítio ali. E nesse momento o desafio continua a ser isso, que desperta a consciência de outras instituições, de propriamente Câmara, de propriamente sociedade civil, de própria comunidade local, não hoje, mas que de facto mantendo no território um lugar que constitui uma mais-valia não só para Cabo Verde, porque um sítio património mundial, o que te torna interessante porque tem que te justifica para o mundo mas aquele lugar é que é tão importante só para ele, mas para a própria humanidade. Ou seja, tem um lugar no território que deve ser um orgulho nacional. Se ele é um orgulho nacional, engajamento de todos é fundamental para que ele continue na lista de património mundial. Porque caso não, há sempre um risco de um sítio ser ou não desclassificado. E nós, enquanto instituição, o que é que nós sensaram a fazer para a sensibilização?
Não no pensado, nós tudo nossos trabalhos que não está fazendo na cidade velha tem que ser sempre à luz de plano de gestão do sítio, que é um documento que o Unesco exigiu para um sítio classificado, onde que basicamente naquele documento Butaba justifica, Buta mostra de facto o modo que Bobo está a fazer gestão daquele sítio. Ou seja, Buta identifica o problema a partir daquele documento, mas também Buta mostra o modo que Buta mitiga aquele problema. E na onde que as lá está, que é engajamento constante, que não tem que, aliás, traça as atividades que está ajudando junto com a comunidade para preservar aquele lugar. Então, nossa estratégia junto com a comunidade é sempre na fazer trabalhos de sensibilização, mas sobretudo também, não só trabalho de sensibilização para explicar qual que é o valor, importância, cidade velha, mas também leva também atividades que se acaba com o resultado nesses dia a dia. Ou seja, levando um projeto, por exemplo, de requalificação urbana, que é projetos que não têm um curso, ou projeto de eliminação pública, é projetos que automaticamente a comunidade identifica qual, porque acaba com mas de facto, mas está fazendo investimento que está tendo retorno direto ou indiretamente nesse dia a dia. Com certeza. Quando foge um bocadinho de Cidade Velha, em termos de sítios e centros históricos, de forma geral, que não tem em Cabo Verde, mora que não está? Mora que não está. Não está numa fase extremamente importante, que é um desafio grande próprio para as instituições, porque não tem centros históricos classificados que estão na lista indicativa de Cabo Verde, mas com desafios grandes que têm a ver com a sua gestão. Gestão nem sempre é de forma satisfatória, ainda junto com nós e a própria Câmara, que tem uma responsabilidade grande nessa matéria, porque efetivamente ainda tem centros históricos que simplesmente ainda têm autoridades municipais que acaba com o síntoma ainda mas que olha o centro histórico como um ativo dentro de seus municípios, porque um centro histórico ele é sempre uma atração turística, sempre fala de importância que ele tem para a história, mas uma atração turística, por exemplo, tem um platô, que ele é uma carta de visita para turistas, mas se o Benjubi Platô, esse estado de conservação ou o modo que essa caminha para ser, é simplesmente preocupante, porque ele está na lista indicativa, que basicamente é o primeiro passo para, digamos, um lugar ou um bem seja inscrito na lista Patrimônio Mundial. Mas requer um cuidado constante. Então, a pergunta, nos está a fazer o cuidado constante para que no centro histórico, mais para frente está... Que ela cabe, a Câmara Municipal tem que cuidar com os centros históricos que são no município ou do próprio Instituto? O Instituto, enquanto responsável do Estado, mas se nunca põe câmaras municipais de lado, porque também na Constituição da República, portanto, a responsabilidade da Câmara Municipal, na própria estatutos dos municípios, portanto, essa responsabilidade. Ou seja, Câmara que, em nenhum momento, que tem que pedir ao Instituto de Patrimônio Cultural permissão para fazer uma boa gestão desse centro histórico da praia, não? Muito pelo contrário. E deve prima e zela para cuidar do centro histórico, mas até pode recorrer ao IPC para ajudar nisso, não o contrário. Porque esse é o primeiro responsável para a gestão do território. Então, cabe a esse, sobretudo, a responsabilidade grande. Última questão da nossa conversa, não sei, bem perto de tempo, em relação a que esses centros históricos que estão a ser vendido, comercializado para privados e essa acaba a ganhar uma outra estrutura. Está perde aquela genuinidade de centro histórico. Que as características que não tinha de época colonial, essa acaba para perder. Normalmente, centros históricos, esse grande problema é que essa sofre pressão do ponto de vista econômico. Tem sempre pessoas com poder de compra que acaba com, às vezes, vai fazer um projeto que completamente desenquadrado com aquele que devia ser o espírito do centro histórico, e isso acaba com põe tudo, digamos assim, para águas baixas. E o que acontece basicamente quase para tudo no centro histórico não tem, e não pode jogar na platô. Tem edifícios que, por exemplo, deve recuperado para dar um bom uso, por exemplo, moda Palácio e do Lobo, mas tem tantos outros casas, casinhas vernaculares, as casas típicas, que devia dar uma recuperação para um uso muito mais interessante, mas interesse econômico está sobrepõe. Prefere lugar do chinês, onde que essa pega põe grade na porta, na janela, que acaba com descaracteriza, ou seja, acaba com, inclusive, de romba, constrói um edifício que simplesmente pode ser interessante para a praia, digamos assim, mas podia ser localizado num outro lugar. Ou se podia ser na platô, digamos assim, e podia ser sempre bem enquadrado com a norma de construção urbanística. E, às vezes, o interesse econômico acaba com sobrepõe aquele que é o interesse coletivo, porque o interesse econômico, às vezes, você satisfaz a necessidade de um grupinho.
Mas, ora, se que interessa é mais grande, não tem que trazer para aquele que é o espírito da nação cabo-verdiana, que no centro histórico, efetivamente, ele é uma memória do povo cabo-verdiano. Então, tudo, a ação tem que ser naquele sentido. Tá certo. Muito obrigada, Claudinho, por estar ali conosco, fala sobre esse momento que é importante para Cabo Verde, 13 anos de elevação de Cidade Velha a património mundial. Uma vez mais, obrigada. E Boxa na Casa continua conosco na show da manhã. Já se que boi, Cati.